Boa noite! Bem-vindo ao nosso último dia de webinário. A luz já existe em você. E hoje nós temos uma super convidada, a Viviane Lírio, que vem falar exatamente sobre o tema do nosso webinário. A luz existe em você. E hoje eu já vou convidar a Viviane Lírio para vir com a gente. Viviane, seja muito bem-vinda. Boa noite, Viviane, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Paz e saúde a todo mundo que está conosco. Amém, assim seja. Hoje, a Vivi, assim eu chamo a Viviane, deixo com você a palavra, agradeço profundamente por você ter aceitado trazer para a gente o conhecimento, trazer para a gente esses ensinamentos e seja muito bem-vinda nesse dia para fechar o nosso webinário. Gratidão imensa. Sou eu quem agradece, Cris. Assim, é uma oportunidade muito bacana a gente estar podendo se valer dessas ferramentas, né, que agora estão disponíveis a tantos de nós, para poder refletir sobre algumas questões importantes da vida. Eu parabenizo o tema do webinário que vocês fizeram. Há muito sofrimento no mundo, para além da dor, porque dor e sofrimento são coisas diferentes, Sim. Mas são coisas distintas. E eu vou abrir, então, dando boas-vindas, né, dando graças aí pela oportunidade, dizendo que eu não sei muito, não. Eu estudo muito, são coisas diferentes. São coisas diferentes. E deixando à vontade a quem queira nos ouvir para fazer qualquer questionamento, e também dizer a você que se a qualquer momento vocês cair a energia, diminuir aqui a velocidade da nossa rede, a gente volta em instantes, isso não deve nos preocupar, tá bom? Essa questão da felicidade, ela é muito complexa e deveria ser simples, né? Ela deveria ser simples porque ela tem a ver com o estado de bem-estar natural que deveríamos sentir ao agirmos bem. Ao agirmos bem, sintonizados com a frequência afetiva de Deus, com a frequência de bons relacionamentos, com a autoaceitação, e a gente vai chegar lá na autoaceitação daqui a pouco, que não tem a ver com passar a mão na cabeça, são coisas completamente diferentes, porque a gente não pode passar a mão na própria cabeça o tempo todo. Mas a autoaceitação e tantas outras práticas deveriam ser naturais na gente. Deveriam ser práticas comuns. Estou sendo muito honesta, viu, Cris? Sim, deveria. Deveria ser muito comum. No entanto, nós andamos um pouco perdidos, já na nossa visão espírita de algumas encarnações. Mas dá para aterrissar só nesta existência terrena e dizer que nós andamos muito perdidos. A temática que você colocou no cartaz falava sobre luz, né? Existe luz em você? A gente usa muito esse termo, assim como a gente usa muito felicidade, amor, a gente usa muito as palavras. E essa questão da luz é tão interessante porque ela vem referendada em tantos textos antigos sobre espiritualidade, cristãos e não cristãos. Agora, eu sempre tenho uma dúvida, quando a gente começa a falar sobre a questão da luz, que tem a ver com felicidade, é se nós estamos realmente dispostos a encontrar a luz. Que a luz faz isso aqui, ó, né? Ela mostra o encoberto. A gente meio nas sombras, né? A gente fica disfarçado. Quando a gente disfarça. Então, Vivi, quando deixa eu te pedir um favor. Pois não? Tem uma janela do YouTube seu aberta, alguma coisa assim, não tem? Não, tem e-mails e o WhatsApp. Eu vou fechar o WhatsApp. É porque está dando um retorno quando tem alguma janela aberta. Fechei todas. Eu estou só no StreamYard agora. Uhum. Melhorou? Eu acho que sim. Está dando um retorno quando eu falo. Mas ok, vamos continuar, mas porque eu não. Agora parou, Evi. Beleza. Eu fechei todos, tá bom?
Você pode me interromper à vontade. Então, essa questão de encontrar a luz, de encontrar nós mesmos, ela é muito complexa, porque é preciso que haja verdade para que haja felicidade. Respondendo de cara a pergunta que você propõe para esse encerramento, se a gente merece ser feliz, é claro que a gente merece ser feliz. Nós somos fadados à felicidade, somos perfectíveis, nascemos para sermos felizes. Mas a gente tem dificuldade de lidar com a felicidade, porque nascer para ser feliz não quer dizer que nós vamos ficar alegres e rindo o tempo todo. Felicidade e alegria são coisas diferentes. Às vezes a gente tem o conceito de amar só o que dá certo. Amar só o entre aspas, e a gente pode até entrar por essa discussão, mas não é o tema de hoje, amar o que é tido naquele tempo e espaço como belo, como certo, como agradável, como aceitável. Na verdade, nós estamos muito além disso. Essa falta de entendimento, Cris, de vez em quando eu vou falar com você, nos priva, né? Nos priva de podermos ser felizes. Porque a felicidade tem a ver com esse auto-amor. Aí eu vou dizer para você que, na minha opinião muito honesta, você usou o termo luz para intitular o webinário. Da mesma forma que os girassóis, eles giram, caminham em torno da luz, nós somos assim também, mas a nossa luz é diferente. Apesar de, enquanto encarnados, dependermos, né, do nosso astro-rei, nós somos seres guiados pela luz do amor. Um amor que a gente não entende ainda. Um amor que ou está muito banalizado, ou muito enternecido no sentido de não configurar-se com firmeza, ou muito sexualizado em nós, um amor que a gente não entende, mas que já veio para nós como explicação, como proposta de vida, há muito tempo. Quem me conhece um pouquinho, sabe, eu brinco, né, que se eu não tivesse conhecido o Espiritismo, e não é nem mérito ou demérito, trata-se daquilo que eu encontro de bom para mim. Se eu não tivesse conhecido o Espiritismo nesta encarnação, eu seria hindu, porque a proposta hindu me atrai muito. Já devo ter conhecido essa filosofia de vida. Gosto da parte que eu pude conhecer dos Vedas, do Bhagavad Gita, que é o coração, né? É a essência do Madhbharata, que está dentro do Código Veda, que é como se fosse o Sermão da Montanha dentro do Evangelho, dentro da Bíblia. E vocês vejam, esse texto é milenar. Ele tem quase, a depender da contagem que existe aí dos entendidos, né, da datação, quase 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, há milênios, eu vou colocar alguém porque há dúvida sobre a escrita formal do texto. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Alguém nos trouxe a proposta de nos dizer que para sermos felizes, deveríamos amar a vida e nos amar. Deveríamos também, eu estou falando dessa proposta original, nos entender como parte de um todo. Gente, parte de um todo, eu não vou ser absorvida pelo universo, não é isso. Parte de um todo. Eu não estou na natureza, eu sou parte da natureza. Portanto, o que afeta a natureza me afeta também. Tempos se passaram e outros missionários vieram, lembrando essa questão do autoconhecimento, que é lá do Bhagavad Gita. Olha, tivemos vários na China, o Oriente é pródigo nisso, né? Foi um berço religioso e reflexivo. Depois, muitos anos depois, tivemos Sócrates, só para dar um salto aí de milênios. E depois dele, a pessoa que mais exerceu o auto-amor e o perdão aos outros. Eu tenho um probleminha com a palavra perdão associada a Jesus, já vou chegar lá, que foi o Mestre Jesus. Eu digo que eu tenho um probleminha em relação à palavra perdão, porque normalmente perdoa quem foi ofendido, né? Se você não foi ofendido, você não tem necessidade de perdoar. E me custa crer um pouco, sabe? Que Jesus, ou qualquer um dos nossos mentores mais avançados em termos de espiritualidade e experiência do que nós, olhem para nós como anotadores de falta. O Haroldo Dutra,
que é um palestrante espírita, ele usa esse termo, fala, olha, Deus não é um anotador de faltas, não é alguém que fica com um caderninho, uma canetinha e fica lá assim, ahá, viu o que a Viviane fez, ahá, fez de novo, aumentou a pena, ahá, fez... E nem é um anotador de exaltações, as pequeníssimas coisas que nós conseguimos fazer, ajudou o próximo. Não é isso. Isso é uma tradução muito ingênua, muito simples e muito abaixo de qualquer reflexão. Nós somos filhos da luz e a ela iremos voltar. Então, a luz, ela não está fora de nós. A luz está dentro de nós. Jesus falava para nós, e eu vou ficar com o mestre, que obviamente quem guia as minhas rotinas de vida e de pensamento, ele falava, vós sois deuses, brilha a vossa luz, né? Sabendo, o sabedor que era, das nossas possibilidades que nós desconhecemos. Nós desconhecemos. E aí, eu vou dar um salto, escolhi aqui alguns pequenos textos para vocês, e vou me valer deles. Essa parte onde Jesus teria dito, porque Jesus não escreveu nada, né? O que a gente tem são os escritos póstumos, inclusive a maioria póstumos aos próprios seguidores dele. Mas, sem entrar também no mérito dessa questão, em Mateus capítulo 5, há uma redação que se refere ao mestre, onde ele teria dito, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus fala, brilha a vossa luz, é porque há tanto de nós, há tanta beleza em nós. Que beleza é essa se nós somos perfectíveis? A beleza da ponderação infinita do Pai. Por isso que quando a gente se despreza, e aí a gente volta para a questão da felicidade, quando a gente se menospreza quem somos, se deprecia, a gente está sendo, na melhor das hipóteses, Cris, ingrato. Porque nós somos fruto do somatório de milhões de esforços. Alguns deles nós conhecemos, nossos pais, nossos parentes, outros tantos não. Nós somos o somatório de uma evolução milenar que resultou em nós. Esse corpo que eu tenho, com as suas virtudes e os seus defeitos físicos, é o mais apropriado para as minhas experiências. Que experiências? Aquelas que eu preciso transitar para me conhecer melhor. A gente fica procurando muito o externo, e talvez seja nisso que eu queira, eu vou sair e vou voltar várias vezes sobre isso. A gente procura muito o externo. Jesus falava, o reino de Deus está dentro de vós, brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. Na tentativa, provavelmente traduzida a vários idiomas, de nos lembrar que a essência dessa realeza que a gente busca, dessa felicidade que a gente busca, está dentro, não está fora. Só que olhar para dentro, a mesma pergunta que eu fiz mais cedo, quando a gente pergunta, você quer mesmo encontrar a luz? Que a pessoa fica, Senhor, me ilumina, né? Você tem certeza? Porque quando cai a luz, a gente tem que ser honesto. Ao encontrar essa luminescência, nós vamos enxergar em nós coisas que gostamos e coisas que não gostamos. E todas essas coisas participam de nós. E está tudo bem. A gente deve amar o que há de bom em nós e deve amar o que não há de bom em nós ainda. Isso não é tutela de problema e nem tutela de conduta equivocada, não é isso. É reconhecer no somatório aí dos milênios, o que nós somos hoje é o melhor que nós conseguimos ser. Isso é muito abençoado. Por isso que eu fico muito triste, fico triste, eu não sei se é a palavra, eu fico muito ensimesmada, quando eu vejo, e talvez por estar umas décadas aí na frente de muitos jovens, ainda assim sujeita a isso que eu vou falar para vocês, quando eu vejo uma espécie de tentativa
de uma homogeneização ou uma quase pasteurização de aparências, de condutas, de pensamentos. Isso é isso é um perigo, porque nós somos muito diferentes. Tem uma frase, que eu não sou muito de frase feita, mas essa está até no meu WhatsApp, que eu não conheço a autoria, mas ela diz o seguinte: se a aparência demonstrasse essência, o sabor era desnecessário. Então, todos nós temos sabores deliciosos para alguém, né? Alguns ainda de nós somos salgados demais, ácidos demais, amargos demais. No somatório da vida, nos compusemos assim, às vezes um pouco desequilibrados. Mas esses somos nós. E o princípio, o início, o primeiro pedacinho da felicidade está em a gente olhar para o espelho, encontrar esse espírito milenar, somos eu e você, né, que é esse espírito milenar, e agradecer a oportunidade da encarnação. Há uma mensagem de Emmanuel, eu só vou ler, de vez em quando eu posso ler uns pedacinhos? Posso, né? Fica super à vontade. Só para quem quiser, aqui, o streaming, ele já vira, ele já faz o rebatimento, chama-se O Livro da Esperança. É uma pobre... É uma obra bem bacana, é um dos meus livros de cabeceira. E essa mensagem aqui é a mensagem que está marcada, ela fica marcada. Ela se chama Tais Quais Somos. É a mensagem de número 60. Eu só vou ler um parágrafo. Emmanuel diz assim, discutindo sobre esse tema que a gente está falando. Errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei, que a nossa vontade intimamente livre disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Então, é preciso que nós queiramos. Queiramos o quê? Mudar. Mudar o quê? O que a gente acha que precisa. Como é que eu vou saber? Se conhecendo. Não tem jeito de promover uma felicidade real sem a correta compreensão. Isso para nós é muito difícil, né? Espíritos imperfeitos que somos. Quem nós somos? Eu não sou o meu cabelinho lambido e nem o meu narizão, né? Eles fazem parte do meu processo encarnatório. Eu não sou esse corpo. E não sou a minha mente. Eu sou mais que o meu corpo e estou além da minha mente. Mas a maioria de nós se atém tanto à realidade do corpo, e quando consegue se emancipar do corpo, agarra na realidade da mente, que não se permite nem conhecimento e nem a leveza que são necessárias para olhar para si, para olhar para o outro, entender o que há de problemático, de complexo ainda em mim, entender o que há de complexo e às vezes problemático no outro, abraçar esse pedaço, abraçar no outro também, porque nós somos da mesma rama de mandioca, como diria minha avó, não é assim? Entender que é processo e eu posso mudar, se eu quiser. Assim como o outro também pode mudar, se ele quiser. Marido entrando aqui. Então, esse desafio nosso de autoencontro é muito complicado, porque envolve a gente sair da persona, né? Sair das pessoas que nós montamos para as pessoas verem. Então, como é que eu sou? É só a gente ver que, às vezes, dentro de casa a gente é uma pessoa, na rua a gente é outra, né? Há indivíduos que são 50 pessoas.
né? Sem nenhum drama maior psíquico. São porque não conseguem ser quem são. Tem uma necessidade tão profunda de atenderem às expectativas do alheio que não conseguem atender a pessoa mais importante, que são elas mesmas. Como é que a gente vai poder ser feliz? A grande pergunta que norteia a nossa conversa de hoje, se eu não sei o que me faz feliz. Tem jeito. Como que eu vou saber aquilo que me dá contentamento? E eu nem estou chegando no auge da felicidade, eu estou falando aqui de baixo. Como é que eu vou saber o que me dá contentamento? Aquilo que de fato me preenche? Tantas pessoas falam isso. Ah, eu tenho um vazio. Tem um vazio. A pessoa está tentando preencher com coisa errada. Que coisa errada? Qualquer coisa que não seja ela mesma. Aquilo que preenche a gente são as nossas essências, tem que estar de acordo com os nossos valores, com os nossos entendimentos, com aquilo que a gente gosta, com aquilo que nos faz bem. E não é nos faz bem, né, me empanturrei da coisa alta, não é disso, não é do transitório, é do que nos faz bem, é de maneira mais perene. Emmanuel também fala, nessa obrazinha, os meus livros estão velhinhos, viu, gente? Esse aqui, ó, chama-se, No Portal da Luz, é um dos mais antigos. Ele fala o seguinte, que é preciso se conhecer. E aí, no texto, ele fala assim, aspiras à posse do conhecimento evangélico, inicie pela reforma íntima. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós, mas descobri-lo e estabelecer as vias de acesso para alcançar depende de vocês. Então, esse processo de busca é doloroso, mas, ao mesmo tempo, é tão gratificante. Para quem quiser e quem tiver interesse, há um psicólogo, eu acho que de conhecimento de quase todos que habitam aí as redes, que tem algum grau de espiritualidade, que é o Rossandro Kingsley. O Rossandro, ele é psicólogo, e ele tem uma trinca de vídeos sobre o autoconhecimento, e essa trinca de vídeos sobre autoconhecimento é muito bacana. Cris, eu vou pedir um minutinho, porque ligaram um som alto aqui, eu só vou pedir para baixar e retorno. Ok. Seu som está cortado. Seu som está cortado. Eu falei que, como você mais cedo, ao vivo é tudo. Isso inclui tudo mesmo, né? Tudo de várias naturezas. É mesmo. E aí, o Emmanuel segue e fala o seguinte, olha que curioso, a gente, na hora do desafio, a gente pede o socorro de Deus. Ah, meu Deus, me socorre. Amigos espirituais, mas a gente, às vezes, passa grande parte da vida sem nem considerar a existência de Deus. Não que nós não vamos ter o socorro está disponível, o acesso, o caminho não está criado. Então, uma coisa importante para a felicidade, além desse auto-reconhecimento, é a gente começar a criar estratégias de se permitir ficar bem. Eu não sei se você já se pegou nessa fase, Cris, ela acontece na própria transição da vida terrena. A gente tem alguns recortes, períodos da vida, em que coisas que eram muito interessantes na juventude começam a não ser tão mais interessantes assim. Sim. E algumas pessoas sofrem tanto com isso, mas tanto elas resistem, elas resistem, como se aquilo fosse um problema. Não é um problema, é um processo. O natural é que, na medida em que a gente envelhece, nossas preferências mudem. É normal. É isso que vai acontecer. Sim. Quando a gente evolui e cresce espiritual, emocionalmente, também. Mas, às vezes, a gente tem tanto medo desse processo que a gente continua preso lá atrás, aos mesmos comportamentos, que, se há muito tempo nos agradavam, nem mais nos agradam. Então, não apenas embarreram, atrasam o nosso caminhar. A gente não gosta mais. Só que é difícil aceitar que a gente não gosta mais. É difícil aceitar que aquilo não faz parte mais de nós.
que aquilo não tem eco em nós, que a gente não se importa mais com aquilo. E a gente permanece preso, agarrado naquilo ali, né? Mais um desafio, mais uma trava para o autoencontro com a felicidade. Porque ser feliz envolve a gente se permitir ser feliz. E aí eu vou dar um salto, sair de Emmanuel e vou para a Joana de Ângeles. Ela tem uma série chamada Série Psicológica, não sei se você conhece ou alguém que está nos vendo. E numa das obras, ela aborda, faz referência a um terceiro autor, e ela fala o seguinte, que existem muitas travas de felicidade. Mas ela cita 4. E eu vou reproduzir aqui, então, a fala de Joana de Ângeles. Ela chama essas travas de os gigantes da alma. E isso está belíssimamente explanado numa palestra de Divaldo Franco. Se alguém depois tiver curiosidade, com muito mais competência do que eu, né? Assim, sobra. Se quiser procurar, vai encontrar, só digitar, acho que Divaldo e os gigantes da alma, e vai encontrar a palestra da qual eu falo. Mas na obra, ela diz o seguinte, ela fala que, ela chama desses 4 gigantes como se fossem 4 elementos de paralisia, que colocam em risco a nossa alegria de viver e nos impedem de vivenciar experiências gratificantes e, portanto, emancipadoras. Ok? O primeiro desses gigantes chama-se rotina. Não a rotina, ela não se refere à rotina normal, vou chamar de rotina saudável, que todos nós temos, cada um nas suas vidas, né? Temos lá um horário regular para acordar, as nossas atividades durante o dia, não é disso que ela fala, não é essa rotina. Ela fala daquela rotina que aprisiona o indivíduo. Existem pessoas tão rotineiras que elas fazem o mesmo trajeto há anos, mesmo se houver 5. A pessoa usa o mesmo corte de cabelo há 40 anos. Respeito quem quer usar. Não, vocês fiquem à vontade para usar o corte de cabelo, mas é verdade. A criatura vai no mesmo restaurante, prefere ser atendida pelas mesmas pessoas, ela repete tanto um mundo conhecido, e o nome disso, além de rotina, insegurança, né? Porque só uma pessoa insegura não se aventura, porque a vida tem de aventura. Olha só, nós já morremos e renascemos um monte de vezes. Quer mais aventura do que isso? A nossa jornada é uma aventura. No entanto, às vezes, nós temos medo da vida, por muitos motivos. E esse medo nos traz para essa rotina exacerbada. Então, a gente acaba só conversando com pessoas que pensam parecido conosco. Então, se não pensar parecido comigo, eu não converso, o outro já está errado, eu não quero conversar. Olha que coisa mais boba. Como eu vou encontrar uma forma complementar de ver a vida? Ou vou ter certeza de que eu concordo com a minha forma de ver a vida se eu não conhecer outra. Então, libertar-nos da rotina, permitir a gente fazer uma coisa diferente, não é assim? É muito importante. E mais, aqui eu vou pedir vênia, eu não sou psicóloga, adoro psicologia, portanto, não vou lançar mão desses expedientes que eu acho desrespeitoso para com os profissionais da área, não é verdade? Mas é de conhecimento amplo e de uso quase nenhum que nós não controlamos nada. Então, o indivíduo que está preso na rotina, ele está preso na rotina porque ele quer controlar a própria vida. E vida não se controla. A gente gerencia, com muita dificuldade, a vida da gente. Controle, achar que tem controle sobre a vida, é uma ingenuidade. E se a gente olha e fala assim, fulano controla a vida, olha lá, pode ter certeza. O que você vê é um aparato visual do que aquela pessoa se dispôs a mostrar para você de quem ela realmente é e de como ela realmente vive. Porque as dores, os sofrimentos, os amores, os desamores, as frustrações, não dependem só de nós, não estão nas nossas mãos essa rédea, não é nossa. Portanto, se abrir para o diferente, para o conhecimento, para as possibilidades da vida, voltando à frase que eu falei há pouco,
dá sabor, sabe? Dá, sabe? É como você ir para a praia e a pessoa só come arroz, batata frita e bife e pedir na beira da praia arroz, batata frita e bife. Prova um peixinho, não é? Prova um diferente. Se aventura para um pouco de diferente. Esse é o primeiro. O segundo, diz ela, é a ansiedade. É o segundo gigante da alma. Porque a ansiedade, se a rotina aprisiona a criatura, a ansiedade nunca deixa ela em paz. Porque o ansioso nunca está onde ele está. Ele sempre está em outro lugar. Né? Então, ele está aqui pensando em outro lugar. Quando chegar em outro lugar, ele está pensando aqui ou em outro lugar. O ansioso, ele sofre muito. Inclusive porque ele antecipa realidades que, eventualmente, nem vão acontecer. No entanto, junto com a depressão, a ansiedade está aí, nominada pelos nossos decanos da área da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, como um dos males do século. Milhões de seres humanos sucumbem às ditas crises de ansiedade. E é claro que aqui eu não estou falando do sentimento natural, que é de ansiedade, quando eu vou encontrar alguém que eu não vejo há muito tempo e que eu gosto. Com essa pandemia, quantos amigos estão afastados de nós? Quando a gente for se reencontrar, vai dar aquele, né? Aquele apertinho no coração. A ansiedade, eu que sou professora, a cada semestre que recomeça, uma turma que eu não conheço, o coração aperta, não é? Mas não paralisa a minha vida. Assim como a rotina não pode paralisar a vida do indivíduo, encarcerando ele, a ansiedade também não deve, a gente não deve permitir. E se não conseguirmos respirar para sair desse ambiente sozinhos, procuremos ajuda, sem tabu. Vivemos numa sociedade, ainda está mudando, Cris, na minha opinião, assim, está melhorando. Mas melhora muito devagar. Me dá nervoso, às vezes dá vontade de sacudir. Por quê? Porque se a criatura tem câncer, ninguém supõe se ela deve ou não deve procurar um médico. Ela pode até não honrar as orientações dele. Mas nenhum de nós tem dúvida de que a recomendação é ela procurar um médico. Não é verdade? A depressão é um câncer na alma. A pessoa tem um câncer invisível aos olhos comuns. Está carcomendo a criatura e mata. E, no entanto, as pessoas resistem. É claro que a doutrina espírita é importante. A fé vai resolver questões que a ciência comum ainda não atacou. Mas a pessoa adoecida precisa de ajuda médica, terapêutica, não é assim? Para que se sinta bem de novo. Se não fosse assim, afinal de contas, por que teríamos tanto conhecimento? Né? Então, é importante, para sermos felizes, olharmos para as nossas doenças. Estou tratando aqui especificamente de uma de caráter mais emocional, mas todas elas, e falar assim, ok, nós vamos ter que tentar resolver isso. Dentro do que me for possível, naquilo que tiver ao meu alcance, eu vou tentar me sentir bem. Física, psíquica, emocional e espiritualmente. Eu tenho o direito de lutar por mim, pelo meu bem-estar. Eu diria que é quase uma obrigação. A gente tem a obrigação de lutar por nós mesmos. Afinal de contas, tantos lutam. Depois da rotina e depois da ansiedade, a Joana fala para nós sobre o medo. E a gente está numa sociedade do medo também. Não esse medo natural, que é o da prevenção. Na verdade, a prudência não é medo, né? E nem a ausência de medo caracteriza um corajoso. O indivíduo que não tem medo de nada, ele também precisa de orientação terapêutica. Não é verdade? O indivíduo corajoso é aquele que, reconhecendo a situação posta, pondera se pode e até que ponto pode fazer os enfrentamentos. Esse é o indivíduo corajoso. Aquele que não tem medo de nada, não tem coragem nenhuma, porque ele não teve que vencer nada. Né? Então, o medo que paralisa, e que tem paralisado muitas pessoas, as pessoas têm medo de muita coisa. Eu não estou falando só a insegurança criminal, né? Inclusive uma área minha de pesquisa. Também ela, mas não é só ela. As pessoas têm medo das outras pessoas.
As pessoas têm medo de conhecer outras pessoas. As pessoas têm medo de falar com as pessoas. Está tão estranha a situação que as pessoas choram na rua e as pessoas têm vergonha de parar para perguntar por que o indivíduo está chorando. Porque internalizam que aquilo é um problema dele. Não é. Não é. Na medida em que você teve contato com algo dessa natureza, também passa a ser uma questão sua. Como você vai lidar com ela? É diferente. O seu grau de responsabilidade por ela pode ser pequeno, médio, grande, não sei, mas nós não sabemos quem é aquela pessoa. O indivíduo que não se condói com o sofrimento do outro, hora nenhuma, a vida, por misericórdia, vai levá-lo à mesma situação, para que ele entenda a importância da compaixão. A gente não precisa resolver a vida do outro. Nem Jesus fez isso. Cada um com seus macaquinhos. Minha avó falava que a gente tem macaquinhos, né? Cada um tem os seus. E às vezes eles ficam agitados, dão trabalho, cada um com seus macaquinhos. Mas de vez em quando, amigos e sociedade devem ficar com os macaquinhos uns dos outros, por amor. Até que a pessoa respire, até que a pessoa se recomponha, sem medo. Até porque, com todo respeito, amar é um risco, né? E isso é uma outra questão. Não apenas a gente não se conhece. Como a gente tem dificuldade de deixar outra pessoa conhecer a gente. Porque a gente fica pelado, né? A gente fica pelado emocionalmente. Nus. E em ficar pelado por dentro é muito mais difícil do que ficar pelado por fora. Porque a gente fica frágil. A outra pessoa passa a conhecer, de fato, quem nós somos, as nossas fraquezas, as nossas delicadezas, os nossos traumas, aquilo que a gente não quer que ninguém mexa. Só que se a gente não permitir isso, a gente não vai saber o bom do amor nunca. Há pessoas que estão casadas há anos, décadas, e esses indivíduos não se conhecem, nem um pouquinho. Tem um filme engraçado que fala sobre casamento, e depois que o casal se separa, um deles vai encontrar com um amigo e fala assim, mas a culpa foi de fulana, ao que o amigo retruca. Ela nunca teve chance. Você nunca permitiu que ela te conhecesse. E aí inicia-se um diálogo que aqui não vem ao caso, mas o que é isso? Isso é medo. É medo, inclusive, que toda aquela casca, né, aquela casca bem formada que a gente fez e apresentou, se vá. E será que aquela pessoa que a gente sente que ama, que, entre aspas, precisa, vai querer ficar comigo se souber quem eu sou de verdade? Se souber dos meus problemas? Não só dos defeitos, não, mas das fragilidades. Será que essa pessoa vai querer lidar com as minhas fraquezas? Que todos nós temos, né? E nesse ponto, dentro da beleza que há, eu acho belíssimo, tá? Mas na beleza que há no uso das redes sociais, ao mesmo tempo, é caso de se pensar. Na verdade, é caso de se pensar. Normalmente, o que eu vejo, eu sou uma péssima utilizadora, então eu posso falar muito pouco. Porque eu não tenho Facebook, por opção. Nunca tive Orkut. Recentemente, o Guilherme fez para mim, o meu caçula, um Instagram para me conectar ao mundo. Falei, não, tá bem, deixa aí. Vamos apreciar o que há de bom para serviço. E realmente é muita coisa boa. Nós estamos aqui graças à tecnologia. Não fosse por ela, estaríamos isolados mais ainda do que estamos. Mas o que eu quero dizer? Eu vejo, existem duas grandes categorias. Não estou falando das ONGs, das agências, não é isso não. Categorias de indivíduos. Os que se performam buscando aceitação, de um jeito ou de outro, e os que se apresentam buscando consolo. É muito interessante. Há tanta solidão no mundo, que as pessoas correm atrás umas das outras virtualmente, desabadas em sofrimento, procurando colo. E aí é o quarto gigante da alma. Depois da rotina, depois da ansiedade, depois do medo, Joana fala da solidão. A solidão profunda, ela paralisa também.
E a gente não está falando de ficar sozinho. Todos nós devemos nos amar o suficiente para adorar a própria companhia. Eu adoro a minha companhia. Aliás, eu adoro ficar sozinha. Não sei vocês. Eu curto momentos solitários. Hã? Você gosta? Eu adoro. No entanto, isso não quer dizer que sejamos pessoas em solidão. O solitário é aquele indivíduo que ele pode ser solitário por uma opção rebelde, ele é tão orgulhoso, que ele tem tanta dificuldade de que o mundo não seja exatamente como ele quer que o mundo seja, e o mundo não é, que ele então se isola e cria um mundo para si, onde as coisas façam sentido do jeito que ele gosta. Não quer dizer que sofra. Uma outra pessoa é aquela que, por sofrimento, culpa, amargor, se isola também, quase numa busca desesperada por alguém, às vezes rompe essa casca em depoimentos assim, muito tristes, muito sofridos, em busca de acolhimento e precisando de socorro. Então, nós precisamos nos permitir sair da rotina, né? E comecem, quem é muito rotineiro, eu dou sugestão, troca de prato, de copo, faz uma comida diferente, muda de restaurante, anda, faz um trajeto diferente, muda pequenas coisas na vida, arrisca um batom novo para quem é mulher, um corte de cabelo, qualquer coisa, muda. Experiencie a diferença na própria vida. Engraçado que isso vale, inclusive, para as pessoas que só leem obras espíritas. Uma vez uma pessoa me perguntou, Viviane, você lê livro não espírita? Eu falei, com certeza, né? Ela falou, por quê? Eu falei, porque o espiritismo faz parte da minha vida, mas não a resume. Há muito de conhecimento belo, que eu posso filtrar à luz da minha percepção, que é espírita, que está em outros núcleos de pensamento. Isso tirando a matemática, que eu amo, né? Então, eu leio livros de matemática, eu tenho esse problema. Eu acho a sequência Fibonacci, por exemplo, a coisa mais linda que Deus já fez. Mas esse dá uma outra palestra. Então, vamos seguir aqui conosco. No entanto, se nós queremos ser felizes, e para ser felizes, então, precisamos vencer a rotina, compreender a nossa ansiedade de controle, abrir mão, soltar a mãozinha um pouco para as coisas da vida, perder o medo da própria felicidade, do encontro com o outro, do autoencontro, e buscar furar a bolha da solidão, que não tem a ver com quantas pessoas te seguem em lugar nenhum. Uma vez me perguntaram também, de verdade, perguntaram assim, quantos seguidores você tem? Eu falei, eu espero que nenhum. A pessoa falou, por quê? Eu falei, porque eu não gosto nem que meu marido me siga, né? Quer dizer, dirá mais alguém. Eu não gosto mesmo, não. E aí... Isso é ótimo. Não, eu quero ninguém me seguindo, né? De jeito nenhum. Brincando com a pessoa. É claro que esse linguajar faz parte do nosso cotidiano, mas isso não pode ser. O que o outro acha de mim não pode ser importante o suficiente para superar o que eu penso a meu respeito. O pensamento do outro, sabe o que ele é? Ele é do outro. Igual a vida do outro. A vida do outro é o alheio. E o alheio não me pertence. Quando a vida do outro muda a ponto de interferir em algo que é a minha vida, ou a vida da qual eu me mobilizar de modo a fazer refletir ou a ponderar algum ponto de vista. Fora isso, o alheio pertence ao alheio, inclusive as opiniões do alheio. Nesse mundo que nós estamos, às vezes existem algumas chances de críticas, como é que fala? O pessoal fala que a crítica bem intencionada, né? Verdade seja dita, são muito poucas. A maioria das pessoas que critica porque quer criticar mesmo. Inclusive nós. E a gente tem que criticar com muito cuidado. Sabe por quê? Porque pensa, quando eu critico, eu estou olhando de um ponto de vista. O meu, né? Estou olhando aquilo ali. No entanto, eu não tenho uma visão clara de como as coisas, quaisquer que sejam, chegaram no ponto daquela situação para a qual eu emito um juízo de valor. Eu não sei. E emitir uma opinião sobre o que não se sabe é um risco. Está na moda hoje. O nome disso é fake news.
Nós fazemos muita fake news, falando do alheio, aquilo que não sabemos, da vida, da conduta. É muito curioso, porque como a gente está numa sociedade muito superficial, Bauman falava que era uma sociedade líquida, né? Uma sociedade muito fluida, e faz parte desse momento de transição que a gente está pensando, nós não paramos para aprofundar um pouco, interiorizar um pouco as nossas reflexões, nem do que eu acho do outro, e nem do que eu acho do que o outro achou em mim. Eu tomo a opinião do outro a meu respeito por uma espécie de verdade, que eu tenho que ou reagir gritando que não é verdade, ou aceitar. Não é nem uma coisa, nem a outra. É apenas a opinião de outra pessoa. E como é difícil lidar com isso. E muitas vezes você acaba se paralisando em função do que o outro pensa, em vez de você avançar. E por isso que eu falo, a gente tem que filtrar as duas coisas, porque a gente também emite muito juízo de valor. Recentemente, eu conversava com uma amiga, lá do Sheila também, e ela é muito nervosa, emitindo muita opinião, ela é muito falante. Ela falava uma coisa, eu falei, certeza? Ela, tenho? Eu falei, meu Deus do céu, onde você tem essa certeza? Não, eu li em tal lugar. Eu falei, aonde você leu em tal lugar? E aí a gente ia caçando, na verdade, grande parte das coisas que estavam transtornando ela. Ela não tinha certeza se eram verdade ou não. Então, a gente tentar, eu chamo de uma certa abstração, se afastar um pouco e respirar para pensar naquilo que chega até nós. Muitas coisas que vão chegar nos advertindo vão ser verdades. Se for alguém que não gosta de nós, então é batalha. Você está sendo arrogante. Aí a gente toma aquilo, né, já leva um tapa, quase desconcerta, chora, fica com raiva da pessoa. A gente não consegue parar para avaliar. Primeiro, se ela pode estar num mau dia, e eu posso não ser arrogante. E nem ter sido arrogante naquele momento. Mas eu não consigo filtrar. Por muitos motivos, entre outros, por orgulho de querer que todo mundo goste de mim. Gente, não deu certo nem para Jesus, nem para ele. Deu tão errado que crucificaram o homem. Então, imagine, como é que alguém que... É claro que ele fez um enfrentamento às convenções da época, mas ele nunca agrediu ninguém. A proposta dele, que era inovadora, era tão diferente do que estava posto, que o mataram. E o mataram crucificado. Crime de sedição, segundo o código da época. Então, veja, é muito complicado a gente não pensar nisso. Vou seguir um pouquinho. Emmanuel, porque eu vou falando, né, faltam 10 minutos, e eu vou deixar, eu vou falando até amanhã. Fica à vontade, Gabi. Não vou fazer isso, não. Emmanuel tem existe um texto, um trecho, 3 textos, na verdade, de 3 textos que estão na obra, se chama Brilha a Vossa Luz, é uma obra psicografada pelo Chico, com várias autorias. Um deles se chama O Preço da Luz. Ele fala o seguinte, a gente quer ser feliz, a gente quer se iluminar, a gente quer, mas é importante que a gente saiba que essa conquista, ela tem um preço. Não é um preço pago em moeda. Ele diz o seguinte, não adquiriremos os patrimônios da vida superior guardando o nosso pensamento na vida inferior. Então, o que eu gosto da doutrina espírita, que eu acho ela tão libertadora, ela não diz o que a gente tem ou não tem que fazer. Ela dá uma orientação. Por isso que me agrada, sabe, Cris? Apesar de eu respeitar todos os templos de fé sinceros que tem no mundo inteiro. Mas eu acho tão curioso a gente começar a parar para pensar que é responsável pelas escolhas. Eu posso ler qualquer coisa que chegue até mim, assistir qualquer coisa, conversar qualquer tema, claro que eu posso. O que eu preciso saber é que cada escolha que eu faço coloca para dentro de mim coisas. Uma coisa que eu acho que tem atrapalhado o nosso bem-estar é que a gente está tendo indigestão de informação ruim. Porque a gente engole isso, né? Engole, a gente absorve. E a gente, sem querer, ou talvez por hábito, a gente gosta das tragédias, das coisas dantescas, ainda nos atraem.
A gente ingere tanta tragédia que nós ficamos empazinados, nós estamos tendo indigestão. Nos sentimos mal, inclusive fisicamente. Então, tem alguém que vai lá, como eu disse, anotar, Viviane viu tal coisa. Não, mas o processo natural não me faz bem. Não é verdade? Então, o preço a pagar por sentir-se bem é estar, fazer e colocar-se em situações de sintonias que, de fato, nos trazem bem-estar. Não é uma questão de transferir a escolha para a vida, para o Pai, para o Pai, para Deus, para a espiritualidade. A escolha, em essência, é nossa. Essa escolha é plena? Não. Nós não temos liberdade plena. É igual pensar que o nosso livre-arbítrio é pleno. Não é, ele é condicionado. Aqui, a nossa evolução. Né? Uma espécie de caixinha. Ali dentro da caixinha a gente escolhe. Né? Mas naquilo que a gente puder escolher, escolhamos melhor. A gente pode escolher se eu vou passar para frente uma maledicência ou não. Não é? Eu posso escolher. Ou se ela vai morrer em mim. Porque eu não escolhi se ela chegaria em mim. Mas eu posso escolher se ela vai sair de mim para seguir adiante. Eu posso escolher olhar para mim e detestar o que eu vejo. Ou eu posso começar a me olhar com mais afeto, encontrando em mim atributos de quem eu gosto, físico, emocional e psicologicamente. Eu posso responder com má educação uma pessoa que me fez um ato de má educação, mas eu posso devolver para ela aquilo que eu já acredito que seja a boa educação, a boa convivência. Porque a má educação pertence ao mal educado. A boa educação pertence ao bem educado. Então, essas escolhas, elas vão promovendo uma limpeza de alma, uma limpeza de mente, que abre aqueles caminhos que a gente falou no começo, para uma conexão com o divino. Que divino? Nós. E Deus. Essa conexão aberta é como se fosse um cano entupido. Não tem aquele cano bem? A gente tem desentupido, né? Está muito entupido. E o Albino Teixeira, nessa mesma obra, ele fala o seguinte, aí eu vou ler o pedacinho todo, porque é pequeno, e é bem assim, aquele tapa bem dado de despertamento, é o tapa afetivo, né? Ele diz o seguinte, o tapa evangélico, tem tapa evangélico. O nome da mensagem é No Tempo Justo, é de Albino Teixeira, dessa mesma obra. Ele fala o seguinte, você encontrará o que busca, fará o que lhe aprouver, viverá conforme imagina, escolherá seus próprios amigos, lutará com os recursos de que dispõe, decidirá sobre o caminho a percorrer e cultivará os pensamentos em que se compraz. Mas, se a lei divina lhe faculta semear livremente, não o exime da responsabilidade de colher. Observe, portanto, o tipo de semente que você lança ao solo da vida, porque no tempo justo ela produzirá segundo a sua espécie. Jesus falava sobre isso. Sim. Isso é uma obviedade. Eu não posso esperar morangas, né? Adoro abóbora moranga, se eu plantei tomates. No tempo justo, o pé de tomate vai me ofertar segundo a sua espécie. Então, tem pessoas que falam, nossa, eu tenho dificuldade de encontrar boas amizades. Mas o indivíduo é insuportável. Está sempre de mau humor, é irascível. Não aceita aproximação de ninguém, reclama da solidão. Né? Um dia desse eu vou fazer uma brincadeira, tá, gente? Vai fazer uma brincadeira. Podem até criticar, não tem problema, não, que já me criticaram quando eu fiz a outra vez, mas é porque eu acho verdade. Uma pessoa chegou assim para mim e falou assim, você fala isso porque você nunca viveu a solidão. Eu falei, nossa senhora, a pessoa me conhece, né? Nunca viveu a solidão. Né? Você casou-se, ficou viúvo, casou-se de novo. O amor lhe sorri. Eu falei, caramba, eu não tenho nenhuma participação nisso, né? E eu brinquei com ela, falei assim, abra-se para o amor. Falei, não, mas a minha lista é extensa. Foi a primeira vez na minha vida, isso tem uns 15 anos, que eu descobri que existem pessoas que têm listas.
Lista. A pessoa tem que atender uma lista. Eu achei isso engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Você selecionar, como se fosse ao mercado, uma lista de atributos para encontrar um indivíduo, homem, mulher, que lhe faça companhia. Ô, gente, amor é um luxo. Encontrar alguém que nos tolere já é um luxo. Porque nós somos pessoas muito difíceis, todos. Nós e quem viver conosco. Raríssimos de nós. Conseguimos nos emancipar do orgulho e da vontade de que tudo seja como nós queremos. Ter uma lista? Temos uma lista para nós. Como? Como eu vou encontrar o amor se eu não me preparo para ele? Tem um guru, ele é indiano, o nome dele é Sadhguru, e ele brinca, eu gosto muito dele, e ele brinca, Sadhguru é ótimo, porque ele é sarcástico, é ótimo, né? Ele fala uma coisa que eu queria dizer e fico sem jeito, aí ele fala. Perguntaram para ele sobre essa questão do amor, ele falou, olha, isso é como plantar flores, você não obriga a flor a nascer, você cria as condições para que a flor desabroche. Você afofa a terra, planta boa semente, água, não é assim? E cria todas as condições para a flor florescer na sua casa. Florescer dentro da gente é a mesma coisa. A gente prepara o nosso solo, o nosso terreno, né? Tira as pedrinhas, os seixos, aqueles espinhos. Olha, ele dá uma limpeza de alma. Prepara boa semente para que ela possa florescer. Muitas pessoas dizem que não estão felizes porque não encontraram parceiros. Nós não precisamos de parceiros para sermos felizes. Até porque, se fizermos isso, nessa própria frase lá do Sadhguru, ele discutia sobre isso, mas essa discussão não é dele. Se a gente chegar esperando que precisa de outra pessoa para ser feliz, nós vamos chegar indigentes, como mendigos com vontade de comer, e vamos aceitar qualquer coisa que mate nossa fome, tamanha carência. Nós precisamos estar cheios de nós, satisfeitos, para a gente ter o que oferecer e saber o que nos completa, aquilo que nos faz bem, que não é a pessoa que é do jeito que a gente quer, é a pessoa que faz bem estando conosco, inclusive nós mesmos. Nós precisamos ser a pessoa que faz bem estando consigo. Uma amiga falou comigo uma vez que há períodos do mês que nem ela se suporta. Falei, filha, então se tranca, não é? Porque se nem você dá conta de ti, ela riu, falou, o que eu faço? Falei, se acalme, conheça o seu corpo, conheça o seu psiquismo, reconheça o que é seu e o que é transitório. Ser feliz, até certo ponto, nesse ponto que nós estamos aqui, é uma escolha. Porque não é uma escolha a gente mexer nos atributos que nos fazem felizes. Mas é uma escolha a reação que nós temos para com esses atributos. Se o outro não me trata bem, é muito ruim, eu vou ficar triste durante algum tempo se esse alguém é importante para mim. Mas eu preciso lembrar que tem algumas outras milhares de pessoas que eu conheço, que eu não conheço, que estão no plano espiritual, que fizeram parte da minha vida e que eu não sei quem são, porque não lembro delas, que me amam. Por que eu vou me concentrar naquele indivíduo que naquele momento de sua vida não quer a minha companhia? E mais, saber lidar com os nãos da vida é uma coisa que se aprende desde pequeno. Eu já vou encerrar, tá, meu bem? Se aprende desde pequeno. E eu tenho ficado, mais uma vez, real. Não sou psicóloga e não vou usar os atributos da área, que eu acho ruim. Mas eu tenho ficado um tanto assustada, como mãe, como cidadã, como espírita que sou, com o abandono de orientação que muitas crianças e muitos jovens estão tendo em seus domicílios. Por cansaço, e eu entendo. Por carências várias, e eu entendo. Mas por preguiça também. Porque quem tem filhos sabe que é extremamente extenuante ter filhos. Aquela figura angelical da mãe, plena, sempre plena, né? Sempre plena, pobre mãe, né?
sempre ali, solícita, ela é uma crueldade para com as mães. Somos espíritos encarnados, factíveis de sermos boas pessoas, mas que nos cansamos. E o processo educacional é extenuante, é nossa responsabilidade. Mas é extenuante. Falo responsabilidade de mães, de pais, ou quem que assuma a orientação dessas crianças. No entanto, a exaustão por ter coisas, e é uma opinião muito franca e muito refletida, zero impulsiva, às vezes nos retira da segurança de como é importante orientar essas crianças e jovens para que eles saibam lidar com os não. Dizer não é muito importante. Saber lidar com a frustração é muito importante. Muito importante. Porque a vida diz muitos nãos para nós. E se durante a nossa formação, quem é responsável por nós não tiver nos oportunizado a experiência de aprender a reagir com os nãos, quando a vida adulta aparece e a vida diz, não, eu não sei lidar. E aí a infelicidade cai na criatura e ela às vezes submerge, inclusive em processos de rebeldia ou processos depressivos, porque ela não aprendeu a lidar com o não. O não do outro, o não da vida, o não dela mesma. Às vezes ela não consegue ser, ter ou ir onde ela quer. Faz parte da vida ou não. No entanto, esses nãos não são em si mal algum. E eu vou finalizar a nossa fala pedindo licença aí a quem estiver presente, e sobretudo a você, Cris, porque a gente trata o mal como uma coisa também tão estranha. A gente aprendeu a traduzir o mal numa espécie de diabo, né, cuja ação maléfica domina a nossa existência. Os espíritos traduziram isso um pouco para o obsessor, né? Como se aquela criatura respondesse pelos nossos equívocos e pelas nossas escolhas. Assim como a infelicidade é a ausência dessa chama interna do autoencontro e da autoaceitação, de olhar o mundo com mais ternura, olhar o outro com mais benevolência, dar risada dos nossos desatinos, compreender que é muito provável que nós sejamos tão chatos e insuportáveis em nossas condutas diárias para algumas pessoas, como às vezes trazemos para nós, fulano é chato, não sei lidar com tal pessoa. Acredite, ela também acha isso de você. Porque somos parecidos. Aí a gente olha e fala assim, o alto da luz, não sou parecido com fulano. Semelhante atrai semelhante. Tá ali. E mais, a gente é espelho. A gente reconhece muito bem determinadas características alheias, porque elas têm eco em nós. Isso é igual falar um idioma. Eu não sou fluente em quase nenhum. Assim, mas se alguém começar a falar inglês ou italiano, eu vou saber. Falar, inglês, italiano. Posso até não saber de tudo, mas sei. Agora, existem idiomas no interior da China, no interior da África, cuja sonoridade eu nunca escutei nessa encarnação. Se começar a passar do meu lado, eu não sei o que é. Por que eu não sei? Porque eu não conheço. Eu não reconheço. Porque eu não conheço. Para eu reconhecer alguma coisa, esse é porque eu já vi. Então, quando uma coisa me incomoda demais no outro, presta atenção. Qual é o eco que aquela conduta traz em você? Né? E justamente porque a gente começou a falar de felicidade, eu tomei a liberdade de trazer uma mensagem, talvez de uma das almas mais benevolentes que tem para conosco muito afeto, que é Bezerra de Menezes. É uma mensagem pequenininha que se intitula A Extinção do Mal. Porque se a gente acha que para ser feliz, na nossa percepção, é preciso que encontremos fórmulas a partir do autoencontro e do crescimento pessoal para nos tornarmos boas pessoas e extinguirmos o mal, então, como é que a gente faz? Como é que a gente procede? E com essa mensagem, então, eu encerro e me despeço. Ele diz o seguinte, olha que interessante.
Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra, quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Nada de anátemas, de gritos ou de pragas. A lei de Deus determina em qualquer parte seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a fome com o alimento, o fogo com a água, o desânimo com a esperança, a ofensa com o perdão. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Nessa mensagem de Bezerra, está na obra Brilha a Vossa Luz, de Chico, né, psicografia de Chico. Eu termino a minha fala dizendo que sim, podemos, devemos, corramos atrás, defendamos a nossa felicidade. Mas a felicidade baseada nos valores imortais, a felicidade que perdura, a felicidade que ultrapassa as fronteiras do desencarne e que há de nos acompanhar por onde quer que a gente vá. Fiquem com todos muita saúde, muita paz e que Jesus nos abençoe. Assim seja. Vivi, gratidão, muita gratidão por você trazer essas palavras para a gente, foram muito profundas. E ela resume, a sua palestra, ela resume todas as palestras que passaram pelo webinário. Bacana, que bom. Sim, ela trouxe, sim, o resumo de todas as palestras que passaram aqui pelo webinário, que vem falando da questão do olhar para si, do cuidado que tem que ter com essa visão de si mesmo, com essa visão do outro, do como trabalhar para chegar a essa questão, e você veio costurando tudo isso. Foi muito legal ver você fazendo essa costura de tudo isso. E quando traz essa visão do eu preciso fazer tudo isso, olhar para mim com esse cuidado, com essa delicadeza, para esse ser, que, como eu disse, você é o ser mais importante que existe na sua vida. Então, olhe para você exatamente dessa forma. Você é a pessoa mais importante que existe na sua vida. Então, quando você olha para dentro e trabalha em você todas essas questões, esse cano que estava desentupido, esse cano de conexão com o divino, ele se abre. E não tem como a sua luz não surgir. Não tem como essa luz não vir e não tem como a sua felicidade também não brotar. Porque é de dentro para fora. Não existe nada de fora para dentro. A conexão é de dentro para fora. E isso também é decisão. É uma escolha. É uma escolha. Sofrida, mas... Sim, mas é uma escolha que você precisa fazer. É uma escolha que você precisa olhar para você e falar, chega, não quero mais viver assim, não quero mais ser desse jeito, e eu quero ter uma nova direção, eu quero ter uma nova vida. Nós somos a companhia, né?
A gente é que se segue encarnação após encarnação. As outras Sim. companhias são transitórias, mas nós estamos aqui, ó, conosco. Exatamente. E o processo é esse. Quando a gente se predispõe a nos melhorar, a gente percebe que automaticamente é como o vento, né, que vai levando as folhas. Quando a gente se predispõe a melhorar, o vento vai levando tudo aquilo que já não nos é necessário mais. Então, o que está externo e que a gente já não precisa mais também vai sendo levado, de uma certa forma. E novas coisas vão chegando, porque a gente vai tirando aquilo que a gente não precisa, então a gente vai desconectando daquilo que a gente não precisa, e novas coisas vão chegando para se conectar com a gente. Então, o ciclo vai mudando, porque a nossa energia vai mudando. Então, mudando a nossa energia, o ciclo vai mudando. Eu sempre brinco que a gente está nessa direção aqui, duas pessoas tentando aqui, chegando. A gente limpou esse caninho, mudou essa energia, a gente faz aqui, ó. Pá. Então, essas coisas que estavam aqui não acham mais a gente. Então, é como se o vento levasse... Hã? É sintonia. Exatamente, porque você perde a sintonia aqui. Então, aqui você não consegue mais achar, porque perdeu a sintonia. Então, você vai sintonizar com novas coisas, com um novo patamar de coisas diferentes. Assim vai a cada vez que você vai trabalhando você mesmo. Então, muito, muito obrigada por trazer tudo isso para a gente de uma forma leve, tranquila e muito simples. Gratidão imensa. Assim, a gente encerra essa semana, tá? Com essa linda palestra. Muito obrigada. Boa noite a todos, saúde e paz, que a gente tenha forças de seguir adiante, lembrando que temos ao nosso lado um companheiro muito especial, que é Jesus, né? A gente não pode perder a perspectiva de que Ele luta por nós. Então, a gente merece contribuir. Bom final de semana a todos. Obrigada para você também, Vivi. Tchauzinho. Tchau. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a cada um que aqui esteve conosco durante essa semana inteira, a cada participante, a cada palestrante que esteve aqui, que nos auxiliou a levar a luz, ou melhor, a trazer de volta a luz para a sua vida. Essa luz que já existe em você e que você só precisava voltar para você mesmo, para encontrar com a sua essência. Fiquem com Deus e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!